Nós estamos a observar nesta liturgia deste domingo dois traços. Um traço que liga o céu à terra ou a terra ao céu, que é esta relação do homem com Deus. E o outro traço é um traço horizontal que liga o homem ao homem, que liga o ser humano à sociedade. O Evangelho de hoje, semelhante ao Evangelho de domingo passado, nós ouvimos uma arquitetura de quem é perverso. Domingo passado nós meditávamos aqueles dois grupos, os fariseus e os partidários de Herodes, que queriam colocar Jesus à prova, perguntando se era lícito pagar imposto a César. Hoje vemos novamente o primeiro grupo, o grupo dos fariseus, que, incomodados porque Jesus tinha feito, eles souberam que Jesus tinha feito calar os saduceus, que é um grupo. No tempo de Jesus haviam grupos, os essênios, os fariseus, os zelotas, enfim, vários grupos, dos quais cada um tinha uma filosofia de vida. E os essênios não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na vida eterna, não acreditavam em anjo e demônio, enfim. Então eles tinham perguntado a Jesus sobre a situação da mulher que casou com 7 maridos. E no final da história, o veneno acabou e ela morreu. Ela tinha matado 7 maridos e por fim ela morreu. No céu ela seria esposa de quem? E Jesus disse que lá no céu não se casa, não se dá em casamento, enfim, porque lá todos vivem como anjos de Deus. Então os fariseus souberam disso e aí montaram o grupo novamente para perguntar a Jesus. E essa pergunta sobre o primeiro e maior dos mandamentos tinha um propósito, porque Jesus se colocava como Deus. Lembra do capítulo 14 do Evangelho de João, quando Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco, e tu me dizes, mostra-nos o Pai. Quem me viu, viu o Pai, eu e o Pai somos um. Então, na cabeça dos fariseus, por Jesus se colocar como uma divindade, eles acreditavam que Jesus era também um Deus. Então, por isso que está aqui o miolo da pergunta: qual é o maior e o primeiro mandamento? E Jesus, como um bom judeu, cumpridor da lei judaica, ele diz, até porque essa resposta de Jesus é o credo judaico, porque todos os sábados nas sinagogas se professava a fé dizendo: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Trarás gravadas em teu coração. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4, 5. Então eles querem saber qual é o primeiro mandamento e o maior, só para colocar Jesus em questionamento. Mas aqui trazendo para nós esta resposta bela de Jesus, dá para também eu e você
observarmos alguns elementos importantes. Amar a Deus com todo o teu coração. Não se pode amar a Deus pela metade. Por isso que o amor a Deus é exclusivo. Lembrem-se, um dia Pedro falou a Jesus: Mestre, eis que nós deixamos tudo para te seguir. O que vamos ganhar em recompensa? Marcos capítulo 10, versículo 28, Jesus responde: quem tem deixado pai, mãe, terra, esposa, filho, casa, terá 100 vezes mais e a vida eterna. Querida comunidade de fé, Jesus outrora também dissera: quem ama mais o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Lembrem-se, um dia alguém queria seguir Jesus, mas ele disse: deixe-me primeiro despedir dos meus pais, deixe-me primeiro enterrar o meu morro, uma pessoa que está morta, um parente, certamente. E Jesus disse: deixe que os mortos enterrem os mortos, você vá anunciar o reino de Deus. Querida comunidade de fé, o amor a Deus deve ser um amor que não se divide com ninguém. Ué, padre, mas eu não tenho que amar também minha família? Calme lá, preste atenção na fala. Ninguém vai amar bem e verdadeiramente a família se antes não transbordar o seu amor em Deus. Porque é no transbordamento do amor a Deus que chega aos outros o verdadeiro amor. Querida comunidade de fé, por isso que a experiência primeira, e aqui nós entenderemos essa segunda colocação, o seu amor primeiro é a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração. Então você não pode amar a sua família mais do que a Deus. Você não pode amar seu trabalho, suas coisas, seu carro, sua casa, seu comércio, sua fazenda, sua moto, sei lá, qualquer coisa do tipo, mais do que a Deus. Amar com todo o coração significa, portanto, colocar nele toda a sua vida. Não pode dividir o seu coração com mais ninguém. Segundo ponto, amar a Deus com a tua alma. A alma, queridos, é o que nós temos ainda de mais profundo no ser humano. Porque o coração você ainda vê, mas a alma não. Ou seja, é amar a Deus no campo da espiritualidade, colocar toda a sua confiança no Senhor, de modo que a sua alma se transborde de alegria e de entusiasmo. Amar a Deus também com o entendimento. O que é o entendimento senão a razão? Querida comunidade de fé, você é convidado a amar a Deus. E aqui eu vou dizer uma coisa que talvez você nunca escutou. Buscar, estudar, aprofundar a sua fé através das leituras, isso também é amar a Deus. Gastar tempo, gastar energias, estudando a sua fé, isso também é amor a Deus. Tem muita gente achando que não precisa estudar a fé, não precisa de nada. Precisa, que inclusive o primeiro Papa da igreja pediu para você, lembra? São Pedro, capítulo 3 da sua primeira carta, versículo 15,
estejam preparados para dar razão da sua fé a quem lhe pedir. Portanto, estudar, para que a sua fé não seja uma fé superficial, sem conhecimento. É preciso estudar a sua fé. É por isso que tem muita gente acreditando em tudo e em todos, porque não estuda, não medita, né? Disseram que estudar é pecado. Quem falou? Onde é que está escrito isso? Ah, padre, porque se a gente ficar muito racionalista, a gente perde a fé. Inclusive, quando eu fui estudar filosofia, disseram que eu ia perder a fé. Pelo contrário, a gente fica cada vez mais alicerçado. Lembre do que disse outrora Santo Tomás de Aquino, que a fé e a razão, ou seja, essa lógica formalista, são duas asas que nos levam a contemplar a Deus. Papa São João Paulo II escreveu até uma encíclica, né? Fides et ratio, ou seja, a fé e a razão. Estudar também faz parte desse conjunto harmônico da nossa crença. Querida comunidade de fé, estude, você tem dúvida, pergunte. Hoje nós temos aí acesso variado, internet ao nosso dispor. Então, aprofunde a sua fé. Isso também é amar a Deus, isso também é amar a igreja. Então, o nosso amor também requer de nós gastar tempo. Eu desconheço alguém que ama de verdade e não gasta tempo, não gasta energia, gasta porque sabe que vale a pena. Então veja, o nosso amor para com Deus deve ocupar nossa mente, nosso coração, nossa alma, enfim, o nosso amor a Deus tem que abarcar todo o nosso ser. Agora, esse amor a Deus, Jesus mostra no Evangelho de hoje. O segundo mandamento não está distante do primeiro. Quem ama a Deus deve amar o próximo como a si mesmo. É muito interessante esse amor ao próximo como a si mesmo, que muitas vezes alguém pode até levantar uma pergunta: ô padre, e uma pessoa que não se ama, padre, como é que deve amar os outros? Se Jesus disse amar o próximo como a si mesmo, queridos, nós só entendemos essa segunda colocação de Jesus se a gente colocar o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é, portanto, amar a Deus sobre tudo. Inclusive, Santo Agostinho, fazendo jus a essa expressão, ele disse: ame e faça tudo o que quiseres, porque tudo que você fizer vai ser consequência do amor que você experimentou. Querida comunidade, eis, portanto, a experiência do amor verdadeiro. Se você amou a Deus sobre tudo, com o coração e com a alma, ou seja, o seu amor para com o outro é como a si mesmo, de fato, porque você experimentou esse amor. São João pega esse conceito de segundo Mateus e faz de modo diferenciado quando diz, João capítulo 15: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, a medida do amor, queridos, quem dá é Deus, e é nessa experiência do amor com Deus é que nós amaremos verdadeiramente os outros. Infelizmente, pegaram o conceito do amor para traduzir sentimentos libidinosos, egocentristas, hedonistas, da vaidade, do desejo carnal. O verdadeiro amor nasce de uma relação com a divindade. Como é que você sabe qual é o termômetro do amor a Deus? Se traduz na prática do dia a dia. E a primeira leitura, seu diácono, apresenta alguns elementos
que demonstram o amor a Deus. Aqui para dizer uma coisa, comunidade, vez por outra a gente vê gente que chega, quando fala de Deus, chega e desmaia, chega e esborra, volta a fazer xixi nas pernas. Mas quando se trata da relação com as pessoas, torce a cara, né? Vira o pescoço, cospe no chão, faz até o sinal da cruz. Maria Valei. Que amor é esse? Que conhecimento, que relacionamento com Deus é esse que não te leva a praticar o amor com os irmãos? Inclusive, eu tenho observado que existem alguns grupos religiosos que, pelo simples fato de você não fazer parte do grupo deles, eles não te dão nem bom dia. Não sei se vocês já viram isso. Que Deus é esse tão intimista que não gera em você? Outro dia mesmo passava no grupo, eu ia passando, olá, bom dia. Viraram a cara, acho que souberam que era o padre. Ué, que experiência é essa que esse povo está tendo com Deus? Pois bem, querida comunidade de fé, o termômetro que mede a temperatura do relacionamento verdadeiro com Deus é o modo como você trata as pessoas. E padre, lembra do capítulo 25 de Mateus, quando o próprio Jesus diz: vinde bendito do meu Pai, olha, estava preparada a eternidade para vocês antes da criação do mundo, porque eu estava com fome e tu me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me acolheste em sua pátria, eu estava preso e fostes me visitar, eu estava nu e me vestiste. Quando foi, Senhor, que não fizemos isso? Quando você fez isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que o fizeste. Está vendo, queridos? A medida do amor a Deus se mede pelo modo como a gente trata as pessoas. Mas aqui eu quero dizer uma outra coisa que infelizmente a gente cai sempre aos extremos. Tem muita gente que pensa assim: então se eu faço caridade, então eu estou com Deus. Cuidado, porque tem muita gente fazendo caridade aí, mas o interesse é outro, é se autopromover. Tem muita gente ajudando alguém para se lançar nas candidaturas da vida. Cuidado, tem muita gente fazendo caridade para dizer: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Lembrem-se do capítulo 6 do Evangelho de João, de Mateus, quando Jesus diz: o que fizer a mão direita, que a esquerda não saiba. Então a caridade verdadeira não é aquela que promove quem faz a caridade, mas é aquela que promove quem é receptor da caridade. Isso é a caridade verdadeira. E lembrem-se quando Jesus disse: se deres um copo de água fresca em meu nome, não ficará sem a sua recompensa. Portanto, quem deve estar no centro é Cristo, é Ele, porque filantropia não é caridade cristã. Caridade cristã tem no centro apenas uma pessoa, Jesus Cristo. Então, nessa relação, e olha o que diz a primeira leitura de hoje: não oprimas nem maltrates o estrangeiro. Então, como é que você sabe que uma pessoa é verdadeiramente cristã e que a sua relação com Deus é verdadeira e sincera? Como você trata as pessoas. Tem muita gente que às vezes vai à missa, né, diabo, e comunga, e vem com todo entusiasmo. Aí chega lá na casa, tem um funcionário, desce o sarrafo no coitado. Isso aqui, bandido. Olha, bonito, parabéns pelo seu cristianismo.
e humilha diante das pessoas, né? Coitado daquela funcionária, daquela religiosa, que é humilhada, é massacrada, porque está pagando. Infeliz, não entendeu nada o cristianismo. O cristianismo, eu quero lembrar a vocês, queridos, a minha relação com Deus deve marcar no meu coração um estilo de vida. Em casa, como é que eu trato as pessoas que moram comigo? Porque o mais próximo, lembra? Amar o próximo como a ti mesmo. Qual é o mais próximo de mim? Tem gente que quer amar o Justin Bieber, o artista famoso lá da Baixa da Égua, mas não é capaz de amar quem está morando dentro da sua casa, né? Outro dia mesmo a senhora falou: opa, meu marido, todo mundo elogia na rua, pai. Ó, fulana, você é feliz porque você tem um marido de gente boa. Tá bom, então vai morar com ele. Porque uma coisa é você olhar na rua, outra coisa é conviver. Ou seja, queridos, o mais próximo de nós, que aqui inclusive no tempo de hoje a gente está vendo um afastamento, né, grandioso da família. A gente está se relacionando com pessoas distantes, e as pessoas que moram conosco parecem estrangeiros. Está ali a menininha batendo papo ali com a sua amiga lá da Baixa da Égua, a mãe, coitada, está sentada ali no sofá só observando, talvez, quem sabe, esperando a oportunidade de bater um papo com a filha e colocar as coisas em dias. O rapazinho que tem tempo de conversar com o mundo todo e passa o dia todo no WhatsApp e não é capaz de passar 5 minutos com seu pai batendo um papo e contando história. Oh, queridos, que tristeza, que dificuldade nós estamos tendo. A gente quer que os distantes se aproximem de nós, quando na verdade nós estamos afastando aqueles que de fato estão ao nosso lado. O nosso próximo, portanto, não é outra coisa senão a nossa família. Como é que você tem tratado sua família? Você, irmãzinho, irmãzinha, como é que você se relaciona em casa? É como gato e cachorro? E hoje em dia a gente vê que até gato e cachorro estão fazendo uma amizade danada. Então veja, o seu vizinho está passando por alguma dificuldade, você conhece? Porque não adianta ir à missa, participar da missa bonitinho, e quando você passa na frente do seu vizinho lá, seu vizinho está chorando. Você não tem sentimento de parar e dizer: o que é que está acontecendo, vizinho? Você precisa do meu apoio? E a relação com Deus, queridos, ela gera em nós esse sentimento, viu? Tá certo? Eis aí, portanto, o tempero que mostra verdadeiramente, né, o sabor que você tem para com Deus. E olha como é que encerra o Evangelho de hoje. Esses 2 mandamentos resumem toda a lei e os profetas. Toda a lei depende desses 2 mandamentos: do amor a Deus e ao próximo. E pode ter certeza, se o nosso relacionamento com Deus for verdadeiro, a segunda leitura é a resposta. Nós não precisaremos nem falar, disse Paulo, porque as pessoas vão observar e vão ver que de fato você fez uma experiência verdadeira com o Senhor. Que Deus abençoe a nós, que Deus nos ajude nessa celebração e nos faça crescer como homens e mulheres de Deus verdadeiramente, para que as pessoas aí fora possam entender que o relacionamento com Deus, ele não é intimista,
ele não é egocentrista. A minha relação com Deus, ela se transborda e consegue chegar àquele que está do meu lado. Amém.